Olá, tudo bem com vocês? Então, vamos mais uma aula da nossa disciplina, do nosso curso de licenciatura em Química, da Educação à Distância, da UFRN, a disciplina de Instrumentação para o Ensino de Química 3. Essa aula ela vai estar relacionada com as próximas três, a aula 9, a aula 10 e a aula 11, tá certo? E aí ela discute um pouco um exemplo, uma experiência de uso, né, de projetos, uma sequência de atividades com uso de projetos que estão relacionados com a ciência, a tecnologia e a sociedade, tá bom? Então, nessa aula, a gente vai apresentar uma unidade didática, como eu falei, uma experiência que foi vivenciada, né, por nós, a gente elaborou e desenvolveu essa atividade com estudantes do ensino médio, e são atividades que são baseadas ou têm a orientação no enfoque CTS, quer dizer, o enfoque Ciência, Tecnologia e Sociedade. Então, como objetivo dessa nossa aula de hoje, nós temos para conhecer os aspectos sobre a relação entre ciência, tecnologia e sociedade no ensino de química, analisar uma unidade didática, né, com as atividades de enfoque CTS dirigidas ao ensino de química, e elaborar e organizar determinadas atividades baseadas nesse enfoque, tá bom? Então, primeiro a gente vai tentar discutir um pouco o que seria essa sequência de atividade ou essa unidade didática com enfoque CTS. Tem vários estudos, várias discussões sobre isso, né? Tem muitos trabalhos, né? Não é algo tão novo assim, mas em linhas gerais, essa perspectiva ela inclui na sua organização aspectos sociocientíficos e tecnológicos. Eu posso ter uma questão sociocientífica, né, que envolve um determinado conteúdo por meio de atividades que tenham relação com a tecnologia e que tenham algum impacto na sociedade, né? E aí tem várias finalidades, né? Entre elas, desenvolver nesses nossos estudantes, né, uma série de atitudes e valores em uma perspectiva mais humanista. Então, ou seja, essas atividades que são baseadas nesse modelo de ensino, né, com enfoque CTS, ela tem muita ênfase na questão das atitudes, dos valores, né? Quando a gente trabalha ou traz questões sociais como base para discutir, para abordar a relação entre a ciência e a tecnologia. Então, o relato dessa nossa experiência, aqui que foi materializada nessa aula, é para abordar uma determinada situação, né, que é o processo de produção de refrigerantes. E aí a gente vai olhar o conteúdo, não é o conteúdo, a disciplina de química, né, pensando nesse tema, nessa temática, para discutir, para trabalhar na sala de aula, né. Então, o que a gente propõe nessa unidade didática, né? O que a gente propôs e a gente está trazendo aqui para vocês, né? De organizar determinadas atividades, né? Que buscam integrar conteúdos específicos de química que estão presentes nessa produção de refrigerantes, que seria exatamente a relação, a dimensão da ciência, e que estão dentro de um processo de produção de refrigerantes na indústria química. Então, seria a nossa dimensão da tecnologia. E dessas duas, tanto dos conteúdos como desse processo de produção, com os aspectos sociais, seja na organização dos trabalhadores ou dos impactos ambientais, entre outros, né? Que aí seria a dimensão da sociedade. Então, a gente vai trazer um pouco esse exemplo para vocês. Deixa eu tirar meu rostinho daqui para vocês poderem acompanhar melhor a leitura. Então, e aí essa nossa experiência, a gente buscou, a gente considerou alguns critérios para optar a indústria química de produção de refrigerantes gaseificados. Que critérios que nos levaram a selecionar esse objeto para poder trabalhar
com o enfoque CTS para orientar essas nossas atividades, né? Essa sequência de atividades. O primeiro critério é que é um processo de fabricação que tem dentro das etapas desse processo, existem conceitos químicos que estão ali presentes, por exemplo, das reações químicas, da mistura dos materiais, né, da parte da análise da água, né, da parte de gases e tudo mais. Então, assim, há conceitos químicos que estão ali presentes. O segundo ponto, que está relacionado também com os conceitos químicos, mas que para eles eu preciso de equipamentos, né, presentes na otimização da produção desse refrigerante, que é exatamente o reaproveitamento da energia na forma de calor, né? E aí eu tenho uma série de equipamentos que são envolvidos nessa produção e eles têm mecanismos próprios, né? E esses mecanismos de reaproveitamento de energia, eles têm conteúdos e a tecnologia e o processo que é acessível na compreensão do aluno, quer dizer, não é algo que seja muito abstrato para ele, então é algo que ele consegue relacionar aquele equipamento que é utilizado, né, o mecanismo daquele equipamento, com o foco do reaproveitamento de energia, que é o conceito que está subjacente a esse processo. Um outro critério também foi o rejeito da produção, né, que é uma das etapas do processo, né, e as indústrias elas têm uma série de normas, né, e tudo mais para poder fazer o controle, né, desse rejeito, né, e esse rejeito, se ele não for controlado ou se tiver algum problema, ele pode ser prejudicial ao ambiente, né, pode ser prejudicial às pessoas que estão ali próximas, né, que vão estar relacionadas com aquele ecossistema que está ali, e então seria a questão nossa que seria um aspecto ambiental que impacta a dimensão da sociedade. E o último critério que a gente considerou quando a gente selecionou esse objeto, né, a indústria química, foi que é uma produção na área alimentícia, né? Então, sendo algo que vai ser ingerido e que vai ser utilizado pelas pessoas como parte da sua alimentação, ela tem uma série de cuidados, né? Cuidados com as matérias-primas, com o controle de qualidade, com a pureza, por exemplo, dessas matérias-primas e do produto, né? Então, assim, são aspectos que são essenciais e são fundamentais no funcionamento da indústria, que é o controle da qualidade, e que impacta diretamente quem está utilizando ou usufruindo desse material, né, desse alimento que ele vai estar ingerindo e que faz parte do cotidiano dos estudantes. E aí, pensando na sequência didática que nós elaboramos, então eu trago para vocês aqui alguns cuidados que a gente teve na hora que a gente selecionou eh, esse objeto no nosso planejamento da sequência de atividades. O primeiro ponto que a gente considerou é que tinha uma indústria de produção de refrigerantes gaseificados aqui perto da nossa cidade, quer dizer, não era de difícil locomoção até lá. O segundo cuidado que a gente teve foi ter um contato inicial com essa indústria, né, com os responsáveis. E aí a gente pediu, nesse contato inicial, claro que a gente apresentou a proposta, a gente esclareceu qual era a nossa intencionalidade, e aí a gente solicitou uma visita nesse espaço, né, uma visita, nós fizemos na verdade 2 visitas, uma visita inicial só a gente, né, e depois com os alunos. Então, nesse contato inicial, a gente solicita essa primeira visita com o acompanhamento de um químico responsável, explicamos a nossa proposta e, num segundo momento, a gente faz a visita, solicita também a visita com os estudantes, né. Eu coloquei aqui em vermelho qual a intenção, é porque a gente vai estar discutindo essa
esses aspectos aqui que a gente está considerando no planejamento na nossa próxima aula. Então, seria legal vocês já começarem a pensar qual que foi a nossa intencionalidade quando a gente fez esse contato inicial, né, de visita na indústria. E aí, veja, nesse contato não foi só a visita com o acompanhamento, né? Durante essas atividades que a gente estava tendo com a empresa, a gente solicitou uma série de informações sobre o funcionamento da indústria como um todo. Por exemplo, se existia controle de pureza da matéria-prima, se tinha um laboratório de controle de qualidade, se tinha a questão de como é que era o processo de tratamento da água, quantos funcionários tinha, quais eram as atividades, as diferentes atividades dos profissionais que estavam trabalhando nessa empresa, porque isso tudo iria compor a nossa sequência de atividades. E, por fim, a gente buscou informações em outras fontes, né? Não só da empresa e não só do químico responsável, mas também em livros, né? A gente caçou muitas coisas pela internet, a gente conseguiu alguns manuais que estão, inclusive, citados na nossa sequência, na nossa aula, lá no material escrito, ele vem lá umas sugestões de manuais sobre o controle de qualidade, sobre os testes de laboratório que são realizados e tudo mais. Então, todas essas fontes, esses materiais, eles nos orientaram na elaboração das nossas atividades e dos nossos textos, tá? Porque não quer dizer que a gente seguiu exatamente aquela proposta que estava ali. É uma atividade, uma sequência de atividades que a gente está organizando com uma determinada intencionalidade. Então, eu vou adequar do ponto de vista didático-pedagógico para os meus estudantes, né? Eu adequei, na verdade. Então, só para vocês terem uma ideia de como é que era essa fábrica de refrigerantes, quais são as etapas, né? Então, a gente tem primeiro a captação da água, porque a água é muito importante, então eu tenho que ter o controle de qualidade dessa água que está sendo captada, que vai ser utilizada durante a produção. Essa água ela é filtrada, então tem toda uma etapa de tratamento ali. E a água ela vai ser utilizada na etapa do xarope, da produção do xarope simples, né, que a gente chama de xaroparia. Então eu tenho ali a minha fórmula química, né, para cada sabor, etc., que está sendo utilizado, e ele utiliza água para poder fazer a dissolução, né, desse xarope simples que vai ser utilizado. E aí, claro que é assim, para cada vez que eu vou mudar o tipo de sabor, eu tenho que fazer todo um processo de lavagem, etc e tal, né? E aí, pela outra lateral, aqui vocês podem ver, né? Então, assim, a água aqui no item 1 é a captação da água, aí lá no item 5 é onde eu vou ter que é exatamente os meus vasilhames, né? Eles vêm em um determinado formato, né? Que esse formato aqui parece um tubinho de ensaio, e ele vai para uma sopradora, né? Que é um equipamento que vai com a pressão, ele vai dar o formato, né? Ele tem um jato de pressão muito grande, e aí ele vai dar o formato que eu necessito para o frasco que eu vou estar utilizando, né, que eu vou utilizar no meu procedimento, né, então eu vou ali definir quantos mililitros, né, a cor, enfim, tudo isso vai estar aqui nessa pré-forma que eu seleciono, e aí eu adequo esse meu equipamento para utilizar por meio de pressão, né, controlo o número de bar ali que está ali, para poder ter esse meu vasilhame no tamanho que eu quero. E aí esse vasilhame, ele vai para a linha de envase, né? Aqui no item 7, ele é exatamente o coração da fábrica. É onde eu uso o meu xarope simples, né, que foi dissolvido, ele está num primeiro tanque, que é o próprio xarope, depois ele se mistura com a água, e ele vem por essa tubulação aqui para o envase, né? Então ele vai envasar nos recipientes, né, que eu tenho aqui, que vão estar na linha de envase, correndo aqui na linha de envase. Então isso tudo é automatizado, né? Vale até a pena vocês darem uma olhada lá na
no YouTube, na internet, para ver mais ou menos, tem muitos vídeos que mostram essa dinâmica de como é que acontece. E dali, né, ele sendo envasado com um refrigerante gaseificado, claro que, veja, aqui também nesse processo, né, é onde eu estou controlando aqui dentro do coração, onde tem o xarope simples, ele vem com o carbonatador, né, então também é um equipamento que ele vai adicionando a cada recipiente a dosagem de gás carbônico que eu preciso, né, já que é um refrigerante gaseificado, né, e aí ele segue nessa linha, saindo do coração da fábrica para rotular, depois ele como é que se diz? Ele leva a parte da rosca, né, que a gente chama de codificador liquejet, então ele enrosca o frasco, né, e vai para a embalagem e depois para os pallets para serem distribuídos, né. E é claro que, veja assim, uma parte desse material que está sendo utilizado aqui, tanto no carbonatador, né, como na parte da filtração, né, é algo que vai para determinados recipientes. Então, assim, a água que é utilizada nesse processo aí de lavagem, né, de limpeza, etc., ele vem com uma determinada quantidade de produtos químicos para fazer o tratamento dessa água, tá? E aí, esse tratamento da água e a análise, né, de todas as etapas, elas são feitas dentro do laboratório, né? Aqui, ó, nesse item 4, aqui, o laboratório de controle de qualidade, né? Que ele não é só para a parte do xarope, mas ele também é para a parte da água, para todas as etapas de dentro do processo. E aí, essa água que tanto vai, ó, aqui tem uma foto, né, que eu tirei da internet, para vocês terem uma ideia de uma produção de refrigerante. Tanta água que vai para filtragem, né, e para o tratamento, para lá, para o processo, o resíduo que vem desse tratamento, ele volta para determinados tanques, que são tanques de sedimentação, aonde eles vão ser tratados, né. Claro, eu agora sabendo de todo, né, esse processo, né, sabendo de quantos funcionários eu posso ter aqui dentro dessa empresa, eu posso a partir daí pensar na minha sequência de atividades, né, claro, na sequência de atividades que eu vou estar trazendo para os alunos, né. Deixa eu voltar aqui com o meu rosto para poder, me dá muita agonia de não ficar vendo vocês. Quer dizer, eu sei que vocês não estou vendo vocês, mas eu estou imaginando que eu estou vendo vocês. Então, veja, e aí o que a gente fez? A gente pegou todo esse material, todas essas informações e fomos organizar as nossas aulas. Por quê? O objetivo era a gente poder conhecer todo o procedimento, ver todas as etapas, os conteúdos químicos que estavam ali envolvidos em cada uma etapa, e a partir dessa discussão, desse processo, a gente passa para uma situação fictícia. E aí, essa situação fictícia, eles vão ter que implementar o que eles pensaram, né? Eles vão ter que tomar uma determinada decisão em cima do que eles vão, do que a gente vai estar propondo, né? Um problema que envolve uma questão sociocientífica e tecnológica, né? Ou seja, o resultado dessa produção que tem um impacto diretamente a uma população. E aí a decisão que esses alunos, né, que esses estudantes tinham que ter para resolver esse problema. E aí, para isso, para essa resolução dessa situação, eles tinham que ter o conhecimento do processo industrial, dos conteúdos químicos que estão ali envolvidos, porque eles estão relacionados dentro desses equipamentos e tudo mais. Então, veja, aí a gente traz uma situação que é uma situação real, não é da situação da empresa que a gente visitou, tá? É uma situação real. E aí a situação real é baseada, vamos assim dizer, ela não é totalmente real. A gente pegou essa situação real e fez uma adaptação do ponto de vista didático. A gente criou o nome de uma cidade, né? Eu não lembro agora como era o nome da cidade que a gente deu o nome, né, no nosso material que a gente elaborou,
mas a gente se baseou em histórias reais para poder criar esse material, elaborar esse material, que foi os nossos textos que a gente mesmo escreveu. Então, a história que norteia o nosso material, né, que foi a base do nosso material, foi pegar uma fábrica que foi acusada de poluir um determinado igarapé, né, um determinado córrego de rio, né, de água que tinha na Amazônia. Então, a gente pegou essas informações, né, assim, quais eram as características que tinham de informações dessa situação real, né? Os moradores estavam dizendo que tinha um odor muito forte, né, que era oriundo, que era o que a gente queria que eles discutissem. Esse odor forte era do tratamento que é feito da água, porque uma das etapas desse tratamento da água utiliza soda cáustica, então a soda cáustica com os materiais que são os resíduos, né? Porque se você, por exemplo, tiver que fazer a lavagem dos tanques, né? Você vai fazer a lavagem com aquela água e vai jogar aquela água suja, né, em um determinado recipiente. E aí essa água ela não pode ser descartada, ela tem que ser reaproveitada para a própria fábrica. Então, a parte orgânica vai reagir com os produtos químicos, então eles vão gerar determinados odores, né? Então, veja, eu preciso saber do processo químico que está acontecendo ali para poder entender uma situação fictícia, mas que não é tão fictícia porque ela realmente acontece. Os alunos vão poder sentir esse odor quando eles estão lá. E aí, essas características todas que foram colocadas, e a gente então apresenta outras informações também na nossa história, no nosso textinho fictício que a gente leva para os nossos alunos, que foi para mostrar que essa indústria que, que a gente criou, né, que a gente inventa o nome, ela emprega uma série de pessoas que moram naquela região, que moram naquela redondeza. Então, todas as pessoas daquela cidade, elas trabalham na fábrica, na indústria química, né, nessa fábrica de produção de refrigerantes, né? Então, assim, de certa forma, é o sustento delas. Então, veja, a gente está trazendo uma situação real, e aí a gente faz um tratamento didático dela a partir de textos que são construções nossas, né, que foram nós que construímos esses textos, a partir de uma situação real, tá? E aí, vejam, a gente tem, trago para vocês quais são os nossos objetivos que nós tínhamos nessa sequência de atividades, né? Então, o objetivo principal que nós tínhamos, ou vamos chamar de objetivo geral, era que no final das atividades os alunos pudessem ser capazes de identificar quais eram os princípios científicos que estavam ali presentes, os princípios tecnológicos que estavam presentes naquela produção de refrigerantes, né? E além disso, também no tratamento dos rejeitos, né? Porque, como eu falei para vocês, eles tinham que fazer a lavagem dos frascos, às vezes, né? Assim, essa produção que eu mostrei aqui para vocês é quando ela utiliza a garrafa PET. Mas a que nós visitamos, ela era KS, né? Utilizava garrafa de vidro reaproveitável. Então, essas garrafas de vidro, elas quando chegavam aqui na fábrica, eles tinham que fazer a lavagem e ela vinha repleta de matéria orgânica. Então, essa parte da matéria orgânica, ela teria que ser feito todo um tratamento, né, utilizando uma solução alcalina. Né? E aí essa solução alcalina ela era colocada em determinados tanques e esses tanques eram realizadas os tratamentos de água para poder fazer o reaproveitamento, né? E aí ali nesse processo tinha uma série de equipamentos, né? Então a gente tinha como finalidade mesmo não só ver os princípios, né, que os alunos pudessem identificar, né, todos esses princípios científicos, né, que estavam relacionados com os conceitos químicos que a gente estava estudando, né, as reações, né, que estavam ali presentes. E mais a produção tecnológica também, né, os equipamentos que eram utilizados, assim como também o espaço físico, né,
como que eles pudessem identificar quais eram as atividades profissionais que estavam ali envolvidas, né, relacionando ele com o mundo do trabalho, quais eram as atividades, os principais rejeitos que eram daquela produção e a forma de tratamento que a fábrica, né, que a indústria estava utilizando para tratar esses produtos, esses rejeitos, né. Então veja que a gente tinha uma série de conteúdos que estavam sendo trabalhados ali dentro, né, dessas atividades. A gente viu em termos de conteúdos químicos, né, os tipos de reações químicas, as matérias-primas, né, a gente discutiu também a função dos equipamentos, né, a importância deles na indústria que a gente estava estudando, né, com relação à parte de você tentar aprimorar ou fazer ela com que ela ficasse mais acelerada, né, as condições para o preparo dos refrigerantes, né, que era o xarope que precisava, né, a parte dos equipamentos de pressão, a distribuição e a organização das tarefas na indústria química, quer dizer, cada profissional tinha uma determinada tarefa ali dentro, o controle de qualidade, né, a parte do laboratório, que ele seguia desde a chegada da matéria-prima até o produto final e todos os rejeitos, as profissões dessas pessoas que estavam relacionadas à indústria química, e também a gente trabalhou a história e funcionamento desse objeto tecnológico, né, no caso, a gente foi estudar a caldeira, né, então assim, foi um aspecto também que a gente trabalhou, porque lembra que era a otimização energética, né, o uso de uma forma, o uso dessa energia que ele pudesse ser bem adequado àquela produção, né, e claro, né, a questão da relação dessa produção com o desenvolvimento daquelas pessoas que estavam ali, né, que eram trabalhadores ali, né, então desenvolvimento social e econômico daquela região. Em termos de conteúdos procedimentais, a gente buscou trabalhar com os alunos para que eles pudessem identificar todas as etapas da preparação dos refrigerantes, que eles pudessem realizar pequenas atividades experimentais na escola, né, como, por exemplo, a parte da filtração, a produção e a liberação de gás carbônico. A gente teve duas atividades experimentais para fazer isso, né? O controle de temperatura de reações endotérmicas e exotérmicas também foram 2 experimentos que nós fizemos quando a gente voltou da visita, a gente fez isso na escola. A gente buscou identificar e comparar as reações químicas e as etapas do processo, né, como a parte do controle de qualidade, né, por meio da observação durante a visita. E a gente também propôs para que os alunos pudessem buscar informações sobre as atividades profissionais dentro da indústria. Em termos de conteúdos, vamos chamar atitudinais, né, a ideia o que nós trabalhamos nessa sequência de atividades, era que a gente pudesse levar os estudantes a valorizar essas atividades profissionais, que normalmente a gente nem sabe que elas estão ali presentes, né, desenvolver posturas, né, de respeito, tanto na sala de aula como também durante a visita, que eles pudessem aprender a trabalhar em equipe, porque foram colocadas várias atividades para trabalhar em equipe, e que eles pudessem, nessa atividade de trabalhar em equipe, eles pudessem valorizar e respeitar a opinião dos colegas, né. E aí, enquanto objetivo específico, né, o que a gente propôs foi descrever as principais transformações químicas, né, que estavam ocorrendo no processo de produção, e quais os recursos que eram utilizados na otimização do processo industrial, quer dizer, recursos em termos de equipamento, né, quais eram esses que estavam sendo utilizados, que eles pudessem explicar o uso da energia e o seu aproveitamento no processo industrial, que era exatamente a questão da caldeira, né, então a caldeira como uma forma de produção, de controle ali da energia, né, e o seu reaproveitamento, a representação da produção industrial de uma forma escrita, né, a gente pediu que eles pudessem mostrar um esquema de como é que era a produção, não só na forma de um esqueminha, mas também a gente pediu um relatório para eles. Reconhecer a importância econômica e história do funcionamento desse objeto tecnológico, né, que foi a caldeira, né, que estava ali presente.
nessa indústria que a gente visitou, reconhecer as diversas atividades profissionais envolvidas na indústria e classificar os possíveis rejeitos do processo químico que são prejudiciais ao ambiente e quais são as possíveis formas da gente fazer o controle de qualidade desses materiais. E aí nós organizamos as nossas atividades em 7 aulas, 7 atividades, não em 7 aulas, desculpa. Algumas atividades a gente teve que realizar em mais de 2 aulas, às vezes 3 aulas e tudo mais, né. Isso tudo está colocado aí na nossa aula, qual foi o tempo que a gente levou, o número de aulas que a gente levou. E aí a gente teve, assim, na primeira atividade que nós tivemos com os nossos alunos, o nosso interesse era despertar, motivá-los, desculpa, motivá-los, para aquele tema que a gente queria abordar. Então a gente fez uma série de questionamentos para eles, como por exemplo, que era o refrigerante, se ele estava ou não presente na dieta alimentar daqueles alunos, né, se eles consumiam, né. A gente discutiu também, a relação desses hábitos alimentares com, o nosso ritmo, né, diário, né, porque muitas das vezes a gente está na escola, a gente precisa, né, nem sempre a gente consegue levar um suco, ou então, enfim, acaba sendo mais fácil, mais prático e tudo mais, então teve toda uma discussão sobre, os costumes, os hábitos alimentares no dia a dia das pessoas. A influência da mídia, né, o quanto que a gente tem de propaganda, né, sobre o uso desse produto alimentício, as implicações para a saúde, enfim. A gente começou com alguns questionamentos sobre essa atividade inicial, mas também os alunos trouxeram muitas outras coisas que a gente não tinha pensado. A segunda atividade, a gente propôs para eles, um texto, tá, sobre a produção de refrigerantes. Veja, como eu falei para vocês, a gente elaborou esse texto, tá, a gente foi para a indústria, né, a gente fez a visita primeira inicial, a gente foi buscar algumas informações na internet, materiais, etcétera, e aí a gente organizou um texto fictício. Esse texto fictício era onde ele ia trazer o problema, efetivamente, né. E aí a gente trouxe várias questões ali naquele texto e, ele estava orientado. Então a primeira etapa era que a gente pudesse ler esse texto com os alunos, e fazer alguns questionamentos, né, por exemplo, como é que é o preparo do xarope simples, qual era a finalidade da filtração do açúcar e dos equipamentos, que a gente utilizava, por que que uma indústria tem que utilizar determinados equipamentos, como é que se reduz a temperatura no trocador de calor, quer dizer, naquela caldeira que estava sendo utilizado, por que que tem que controlar a qualidade da água na indústria, como é que o gás carbônico é dissolvido no refrigerante, qual é a parte do princípio, quais são as condições que eu tenho que ter para poder fazer essa dissolução, né, e quais são as condições que eu tenho que tem que se considerar dentro desse todo o processo para não ter desperdício de energia, né. A outra atividade, a gente levou, se eu não me engano, nessa atividade, acho que foram 2 aulas que a gente utilizou, tá. Na atividade 3, a gente foi discutir alguns aspectos relacionados aos objetos tecnológicos que estavam presentes naquele texto que a gente apresentou para os alunos sobre a produção de refrigerantes, né. E aí a gente trouxe, além dessa discussão, né, de quais eram esses objetos, a gente trouxe, um texto que a gente construiu também, a gente elaborou, sobre a caldeira, né. E aí a gente propôs, para que os estudantes pudessem se organizar em grupo, né, em dupla, e começar a discutir algumas questões, né, que eles podiam inclusive buscar as informações na internet sem problema nenhum. Um primeiro ponto era como é que era o funcionamento da caldeira, mas isso aí de certa forma ele estava dentro do texto. Qual era a relação entre o desenvolvimento científico e tecnológico, isso não estava explicitamente no texto, mas era algo para que eles pudessem, relacionar isso com o dia a dia deles, né, com o entendimento de que é algo que precisa de um grande volume de produção.
e as consequências, né, que essa invenção, no caso desse objeto tecnológico, trouxe, né, acarretou para a sociedade atual, né. Também não estava muito explícito lá, mas, era algo que a gente queria que eles refletissem sobre. Aqui a gente levou uma aula, completa, porque não era um texto muito longo, lembre-se que a gente não pode ter textos muito longos com os alunos, senão eles acaba ficando muito chato, disperso, enfim. Na atividade 4, a gente propôs a visita a essa indústria, que era aqui nas proximidades da escola que a gente estava trabalhando. Então, primeiro a gente orientou como é que os alunos deveriam se portar dentro da indústria, né, como é que eles deveriam fazer isso, e a gente organizou, elaborou um roteiro de observação, e eles mesmos, a partir da leitura do texto sobre a produção de refrigerantes e sobre o objeto, né, sobre o objeto tecnológico, a caldeira, eles puderam registrar, né, e pensar em determinadas perguntas a fazer durante a visita, né? Então eles elaboraram essas perguntas, né, que estavam um pouco relacionadas com os questionamentos iniciais, né? Como é que era o preparo, como é que eu ia dissolver o gás, como é que eu fazia o controle de qualidade. Então eles organizaram perguntas que a gente discutiu na sala antes de ir, que foi uma etapa preparatória para a visita, né? Então eles tinham um roteiro para observar e também essas perguntas para entrevistar os possíveis profissionais que estavam ali trabalhando na indústria que a gente ia ter contato, né. Então, claro que, assim, numa organização como essa, o vai depender muito da escola, né, de como é que ela se organiza, né, da infraestrutura que a gente tem para fazer isso, né, o número de alunos que vão para essa visita, por isso que precisa de uma conversa prévia com a escola, considerando a nossa realidade, com a escola e com a indústria, para considerar isso daí, né, e o número de pessoas que a própria indústria vai poder receber, tá. A gente levou em torno de 20 alunos, e nós éramos 3 professoras que estávamos acompanhando essa atividade. A atividade 5, depois da visita e de todas as informações que a gente coletou, né, com os alunos, aí a gente traz, começa a trazer alguns questionamentos, né, que é o que eles vão pensar, em algumas situações que estavam ali. Então, primeiro a gente foi discutir o que foi que eles observaram, né, quais foram as informações que eles conseguiram trazer, o que que eles acharam de mais interessante e tudo mais. Na atividade seguinte, isso foi uma aula que a gente usou. Na aula seguinte, a gente fez algumas atividades de laboratório, tá, que era exatamente para a gente poder identificar, né, produzir e identificar a presença de gás carbônico, e aí a gente pôde também comparar, a quantidade de gás carbônico diferente, né, em diferentes marcas de refrigerante, a gente pegou 2 ou 3 marcas, se eu não me engano, para a gente poder fazer isso, né, e esse material, ele está proposto lá, no próprio nossa própria sequência de aulas, né, nossa aula 9. E aí a gente pede para fazer a comparação com aquele material que foi utilizado, né, o que eles conseguiram identificar, que depois de um certo tempo você já passa a perder aquele gás carbônico que estava sendo colocado no início na produção. Na atividade seguinte, aqui a gente usou 2 aulas. Na atividade seguinte, na atividade 7, a gente organizou os alunos em grupo e pediu para que eles pudessem, apresentar fazer uma pequena apresentação do que eles viram e do que eles estão encontrando ali, né. Eh, e aí, claro, eles tinham que apresentar isso, a gente deu sugestão para eles utilizarem cartazes e tudo mais. E o último ponto foi promover um debate, parece que ele está aqui no finalzinho, né, do deba da atividade 7, mas essa atividade ela levou, 2 aulas, né.
uma aula que foi o texto fictício daquela situação que eu comentei com vocês, né, que a gente pegou, criando, né, de que tinha uma indústria de refrigerantes e que ela produziu e que apareceu essa situação de mau cheiro e tudo mais no rio que passava perto da cidade, e aí as pessoas que eram os ambientalistas vieram, fizeram denúncia junto com a comunidade local, no o Ministério Público veio e tudo mais, e aí a indústria mostrava como é que ele tinha os processos de controle de qualidade, enfim, e aí como resolver isso daí, os ambientalistas queriam que a fábrica fechasse, mas o sindicato de trabalhadores não queria, porque todas as pessoas que estavam vivendo ali, que viviam naquela cidadezinha, trabalhavam na fábrica, enfim, então a gente colocou aquela situação bem complexa, né, na qual os alunos tinham que discutir, né, e como eles tinham visto as etapas dentro da fábrica, os equipamentos e tudo mais, eles poderiam pensar em soluções de controle de qualidade para evitar determinados problemas, né. Então, foi um debate muito rico, a gente levou 2 aulas, sobre essa situação, a gente organizou os alunos em 5 grupos, cada grupo tinha que estar relacionado com um tema, né? Então eu tinha um aluno grupo de alunos que eram dos ambientalistas, a gente tinha um grupo de alunos que eram dos trabalhadores que estavam na fábrica, tinha um grupo dos empresários, tinha, enfim, então assim, então a gente tinha esses grupos no qual os alunos tinham que ver mais ou menos como é que seria a postura deles, né, com relação àquela situação, né? Então a gente promoveu esse tipo de debate no final das atividades, né? A avaliação ela é muito variada, e isso aí a gente usou várias propostas durante essa sequência de atividades. Ela levou mais ou menos um bimestre, veja que a gente trabalhou muito conteúdo ali, né? Não foi um bimestre, a gente levou um mês e pouquinho. Então a gente sugeriu que os alunos primeiro fizessem um relatório, né, eles fizeram da visita. Depois a gente pediu que eles pudessem informar nesse relatório as principais impressões que eles tiveram das entrevistas, e aí depois, numa atividade, eles tinham que fazer em dupla, eles compararam o seu relatório com o relatório do colega, né? Também a gente colocou nesse relatório que eles informassem a questão do espaço físico, as impressões que eles tiveram com relação ao espaço físico, a localização dessa fábrica com relação à cidade, né, se ela era muito próxima ou era muito distante, porque aí a gente ia discutir a questão de que existem determinados pontos, né, que você deixa a zona industrial, o número de funcionários, né, esse aspecto socioeconômico dos funcionários, quem é, assim, que você tinha algumas que eram funcionários, alguns eles perguntaram, né, se eram pessoas que moravam ali perto, se não eram e tudo mais, então eles conversaram, eles se dividiram e conversaram nesses diferentes momentos. Uma outra atividade que a gente fez também, que foi a final, né, que eles elaborassem tipo uma redação que depois do debate, claro, né? Então, assim, o debate era o final, esse texto, essa redação era no final do debate, que era sobre a implantação de uma indústria de refrigerantes no bairro que eles moravam, né? O que eles iriam fazer. Então, isso aí ficava muito livre, porque era o olhar de cada um deles durante todo o processo. A gente considerou também a parte do trabalho dos alunos, né? Nós 3 a gente observava as tarefas, né? Como é que eles faziam, como é que eles estavam desenvolvendo ou envolvidos naquelas atividades, né? E a parte, algumas etapas, né? Por exemplo, da parte dos experimentos, a gente também observou, né? Estava ali contando. E aí, essa dimensão mais valorativa, a gente observou bastante na atividade 7, né?
não só durante a apresentação e organização das atividades, mas também durante o debate, que era a colaboração, a conversa que ele tinha com o colega do seu próprio grupo, né, o diálogo que ele tinha com os demais grupos, né, a autonomia, enfim. Tudo isso a gente considerou como sendo aspectos relacionados às atividades avaliativas, tá? Então era isso, gente, que eu tinha para falar para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.